Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, eleito, predestinado, um povo escolhido pela qual Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Enquanto as religiões ficam pregando que devemos aceitar, que devemos fazer sacrifício, devemos ir ao monte, fazer jejum, praticar certos rituais, nós já viemos a este mundo salvo, porque nós somos salvos antes da fundação do mundo. O nosso espírito já veio a este mundo salvo, veio revestiu de carne. Isso não é ensinado dentro das denominações. Os líderes não ensinam isto, mas nós já viemos de Deus e para Deus nós retornamos. Nós olhamos para Hebreus capítulo 12, capítulo 2 e versículo 14, que esse Espírito que vem de Deus, ele vem a este mundo, e aqui ele vai e é revestido de carne, por um determinado tempo. Ele tem uma missão aqui nessa terra, e este corpo, esta carne, retorna para o pó, porque é pó, conforme diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o espírito torna a Deus e o corpo volta para o pó como o era. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E a mensagem que eu tenho neste momento é essa. A Bíblia é o livro mais vendido, mais lido e não entendido. Mas como? Se ele é o livro mais vendido, lido e não é entendido, poucos são os que entendem a Bíblia. Porque lê como se lê um livro qualquer, conforme nós vemos grandes estudiosos, grandes homens da televisão, grandes ministros de grandes ministérios, eles não entendem a Bíblia. Eles entendem da sua forma, mas a Bíblia só é entendida a quem Deus quer revelar. Jesus disse aos seus discípulos que Deus escondeu do sábio, os intelectuais, os grandes homens, e revelou a quem? A quem Deus quis revelar. Então eu creio que 2, 3% da população mundial tem essa revelação. Só revela a quem Deus quer revelar, e não a todos, porque nós vemos que na época de Cristo, nós vemos que Nicodemo era um doutor da lei. E ele foi ter com Jesus. E Jesus disse, lá no capítulo 3 de João, e Jesus disse, ele falou assim, mestre, sabemos que tu és um homem de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse, em verdade vos digo, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. E ele é um doutor. E ele não entendeu o que é nascer de novo. Ele disse, mas como? Eu sendo um homem já de uma determinada idade, voltar a entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus disse, quem nasce da carne é carne. É necessário nascer da água e do Espírito. A água é a palavra. E a palavra é Deus, conforme nós vemos no capítulo 1 de João, e versículo 1, que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Depois Jesus confirma em João 6 e 63, as minhas palavras são espírito e são vida. Era disso que Jesus estava falando para Nicodemo. E ele diz, Nicodemo, tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Nós vemos que Saulo de Tarso era um doutor, era um homem que nasceu dentro da maior seita da época. Ele era um fariseu, aprendeu com o maior professor da época, mas ele não entendia o verdadeiro plano da salvação. Ele foi criado aos pés
de Gamaliel. Ele conhecia todas as leis de Moisés. Ele era zeloso pela lei, achando que ele estava fazendo alguma coisa boa para Deus. É como nos dias de hoje, nós vemos aí pessoas doando carro, doando casa, doando aí apartamento, doando grandes fortunas para esses movimentos, achando que está fazendo alguma coisa para Deus. Para Deus não está fazendo nada. Apenas essas pessoas estão com uma lavagem cerebral sobre a sua cabeça. Lá na frente, ele vai entender que tudo isso é burrice. Eu chamo uma pessoa dessa como um tolo, uma pessoa que pega os seus bens e dão para esses lobos, esses devoradores. Então nós vemos que Saulo era um perseguidor do povo de Deus. Mas ele não era um grande conhecedor, mas ele não conhecia nada. Então eu volto para os dias de hoje. Por que eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais vendido, mais lido e pouco entendido, ou muito pouco, 2, 3% da população mundial entende a Bíblia? Porque ela só é entendida a quem Deus quer revelar. Não é pelo nosso conhecimento, não é por aquilo que nós achamos e lemos. Eu tenho visto aí grandes homens, eu admirava muito, aí eu tinha admiração por grandes homens aí da televisão. Eu vi certa vez o Silas Malafaia contando uma mentira, um homem que eu tinha uma grande admiração, mas quando ele veio na frente um dia pregando a palavra, ele disse: você diz que o dízimo é coisa da lei, mas eu vou provar para vocês que o dízimo não é da lei. O dízimo é do Novo Testamento. Vamos lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Aquilo que diz aqui Jesus aqui: ai de vós, fariseus e saduceus, que dão dízimo do comim, do ander e do hortelã, mas negam o mais importante. Tá vendo? Aqui Jesus falando no Novo Testamento. Então, quem é Silas Malafaia? Não é um grande pregador? E ele estava dizendo isso. Será que é falta de conhecimento? Será que ele não sabe que Mateus, Marcos e Lucas e João não é Novo Testamento? Isso é Velho Testamento? O Testamento só passou a ser novo depois da morte de Cristo. Porque enquanto o testador está vivo, o testamento não tem valor. Quando Jesus disse: esse é o sangue do Novo Testamento. Por quê? Porque até ali naquele momento, Jesus estava vivendo o Velho Testamento. Jesus veio, como disse Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para fazer o quê? Para cumprir a lei. Então todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são Velho Testamento. Então, para começar, aí já há uma mentira. Segundo, Jesus citou o nome de fariseus e saduceus. Ele diz: ai de vós, gentios, ai de vós, população mundial, ai de vós, fariseus e saduceus. Então nós vemos que esses grandes homens, como os Edir Macedo, R. Soares, Silas Malafaia, Marco Feliciano, todos esses grandes pregadores, eles não têm conhecimento. Eles pregam a letra. E a letra mata. A letra tem destruído esse grande movimento chamado Evangelho. O povo está debaixo de uma maldição. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é o livro que se tornou comércio. Se tornou um grande comércio, a Bíblia Sagrada. Eles comercializaram este livro. E eles não ensinam, porque eles não sabem. Porque os que sabem, que são os da graça, esses homens que Deus levantou de uns 10 anos para cá, esses são conhecedores da Bíblia, porque foi revelado a eles. Conforme
Saulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E a partir daquele momento, Saulo teve uma nova visão. Saulo teve uma nova revelação. Saulo não foi mais aquele homem que antes fazia tudo aquilo. Saulo passou agora a ser um homem conhecedor do verdadeiro evangelho de Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu falo por conhecimento e experiência. Eu li muito a Bíblia. Eu passei mais de 40 anos estudando a Bíblia. Eu tinha mais de 500 versículos decorados, que eu não precisava nem ler. Eu citava de cor em cima dos púlpitos. Eu não precisava de esboço, eu não precisava de um papel com os escritos, a lei, capítulo e versículo. Eu muitas vezes ia ao púlpito, eu levava a Bíblia por questão de ética, mas eu não abria. Eu citava, falava com o povo sem precisar olhar na Bíblia. Mas isso me fez conhecer? Não. Eu vivi mais de 40 anos dentro dessa mentira, porque a mim não foi dada a revelação, mas a revelação chegou agora, a 2019, Deus me abriu o entendimento, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu achei que eu sabia muito, como aquela música que diz: eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Então eu achei que eu entendia de tudo. Eu fiz 3 teologias, eu fiz 3 mestrados, eu li centenas de livros e achei que eu era sábio, eu não sabia nada. Então é por isso que eu estou dizendo por experiência. Você que é um teólogo, você que é professor da escola dominical, você que é um grande estudioso, você tem que receber de Deus. Porque se Ele não te revelar, você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Então é o livro mais vendido, mais comercializado, mais lido e pouco entendido. Algum no meio de cada 100 pessoas. Ah, mas por que você fala isso? Eu tenho recebido pessoas aqui que são professores de escola dominical, são pastores, e eles começam a conversar comigo, começam a citar para eles algum texto da Bíblia e dizem: olha, eu já li a Bíblia 10, 15, 20 vezes. Eu não sabia disso. Eu sou há mais de 30 anos, mais de 40 anos, eu estou dentro da igreja, eu não sabia disso. Por quê? Porque não é ensinado. Por que não é ensinado? Porque quem está ensinando também não sabe. Então o que eu digo? Que a maior parte do povo não conhece a verdadeira Escritura Sagrada. Então eu digo, você que está me ouvindo, talvez você pode pensar: ah, mas esse povo da graça está fazendo uma grande confusão. Não, a confusão, ela já vem desde a época do apóstolo Paulo. Aliás, antes do apóstolo Paulo, quando Jesus veio, já começou a perseguição. Que os fariseus, os saduceus começaram a perseguir ele, perseguir os seus discípulos, perseguir o apóstolo Paulo. Então, essas coisas não vêm de agora. Isso já vem de 2000 anos atrás. O homem sempre combateu contra a verdade, mas a verdade pregada pelo apóstolo Paulo, que começou ali no capítulo 13 de Atos, quando o Espírito Santo envia Paulo e Barnabé para a obra missionária. Ali Deus começou a tratar com o gentil, mas depois da morte de Paulo, nós vemos que a mentira tomou conta novamente do mundo. E agora, de 2010 para cá, Deus começou a levantar os pregadores da graça. E esses pregadores da graça têm sido aí, muitas vezes, apedrejados. As pessoas têm criticado.
As pessoas têm murmurado, têm falado contra eles, mas eu digo, eu dou graças a Deus por me fazer tirar deste lugar. Porque no momento que eu vivia mais mergulhado dentro da chamada religião, no tempo que eu dava o meu tudo, dava meu dízimo, eu dava minha contribuição em tudo, ajudava no trabalho, pintando a igreja, levantando, rebocando, colocando piso, azulejo, concreto dentro da igreja, ia para os montes e fazia jejum, e ia para as orações, reunião. Era a minha vida mais miserável que eu tinha foi nessa época. Quanto mais eu envolvia com a igreja, mais longe de Deus eu estava. Agora hoje, Deus me livrou dessa tal de igreja, dessa religião, e hoje eu sou liberto porque no capítulo 3 de segunda carta aos Coríntios, e versículo 17, Deus é o Espírito, e onde é o Espírito de Deus, há liberdade. Então eu e minha esposa, hoje nós estamos libertos, nós somos um povo feliz, hoje eu estou aposentado, tenho a minha casa, não preciso mais mendigar, conforme eu mendiguei, vivi na mão de agiota, endividado, e a igreja não fez nada por mim. Mas depois que eu saí dessa tal de igreja, Deus mudou a minha vida. Então, se você está me ouvindo, se você gostou dessa mensagem, passa para os seus amigos. Saia deste lugar onde você está. Talvez você já está aí há tanto tempo, anos, aí dentro dessa chamada religião, e não tem futuro nenhum. Ninguém tem feito nada por você. Saia deste lugar e vem para a graça de Cristo, porque Cristo te espera de braços abertos. Eu não tenho pastor, eu não tenho homem nenhum para conduzir a minha vida e a vida da minha esposa, mas nós temos Cristo que está 24 horas morando dentro de nós. Se você gostou, deixa aí o seu like. Graça e paz para todos.